Muito bom dia a todos. Nós iniciamos mais um programa Palavra de Fé. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2020. Com grande alegria que falamos da Palavra de Deus e já convidando você para que aqui a pouquinho, às 13h45, nós temos a primeira reunião à tarde da vitória e 15 horas a segunda reunião à tarde da vitória. Algo forte da parte de Deus vai estar acontecendo. 2 reuniões para abençoar a sua vida à tarde da vitória aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo e também 19 e 20 horas 2 reuniões, o encontro dos vencedores, o encontro dos determinados, uma reunião totalmente voltada à vida financeira. Você que é empresário, profissional liberal, autônomo, a dona de casa, funcionário, você que está imbuído, não importa a área, mas você está imbuído em buscar a tua vida financeira. Você tem essa oportunidade hoje à noite de estar conosco, para que nós possamos abençoar a sua vida. O encontro dos vencedores, aqueles que têm espírito, aqueles que querem mudança. De repente você está desempregado, as portas se fecharam, tudo está amarrado financeiramente, o país atravessa um problema, mas se você olhar a Bíblia Sagrada, os homens e mulheres de Deus, quando eles prosperaram, foi em tempo de crise. José estava em tempo de crise quando ele prosperou, as portas se abriram, os caminhos se abriram. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A porta que eu abro ninguém fecha, aquela que eu fecho ninguém abre. De repente você se encontra desempregado, está vivendo um momento de angústia. Você pode estar conosco nesta reunião, porque quem abre as portas, quem manifesta do poder é Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da obra. Não há ninguém mais próspero do que Ele. Não há ninguém que gerencie mais do que Ele. Por que isso? A Bíblia diz que ele tinha apenas 5 pão e 2 peixinhos e deu de comer uma multidão, e quando todos estavam saciados, recolheram a sobra e encheram 12 cestos. Ou seja, quem não gostaria de ter um administrador desse na sua empresa? Quem não gostaria de receber uma palavra de alguém desta natureza? O dono do ouro e dono da prata, o dono de todas as coisas. Muitas pessoas buscam, e eu não sou contra, mas buscam se aperfeiçoar em motivação, em vídeos motivacionais, em tantas outras coisas, curso disso, curso daquilo, muito bom. Agora, buscar a presença de Deus é maior que todos. Jesus é maior do que todos. Não tem nenhum empresário que consegue fazer o que ele fez. Não tem nenhum administrador que consegue administrar da forma que ele administrou. Que consegue dizer para Pedro: lance o anzol, Pedro, sobre as águas, e você vai pescar, e na boca do peixe vai ter uma moeda, Pedro. Paga os tributos, paga os impostos, Pedro. Quem é esse? Jesus Cristo de Nazaré. Ele que se manifesta, Ele que opera, Ele que faz as coisas acontecer. Ele pega e dá 5 talentos a um, 3 talentos a outro e mais 1 talento a outro. A passagem dos talentos. E todos multiplicam, porque o Senhor é o Senhor da multiplicação. Ele multiplicou os pães e os peixes. Ele chegou na casa da viúva e a viúva não tinha comida. Ele alimentou a viúva. Ele consegue alimentar, extrair da onde não existe. O próprio Deus deu de comer, sustentou Elias quando estava na beira do Querite. Será que Ele não vai sustentar você? Não importa o tamanho da pandemia, não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho do problema que você está vivendo. Nós estamos na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas que se não vê. Então você que acompanha, você que está conosco, olha o que diz esse provérbio, 15, versículo 6.
Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. O que é isso, pastor? Na casa do justo há prosperidade. A prosperidade significa sucesso em todas as áreas da sua vida. Não é só questão financeira, é em todas as áreas da sua vida. Por isso que nessa quarta-feira à noite, nós vamos estar aqui no Encontro dos Vencedores para buscar, para determinar a vitória. Essa prosperidade é muito mais do que riqueza. Talvez você já tenha tido muito dinheiro, já perdeu. Mas se houver na sua vida o tesouro chamado poder de Deus, que é a palavra, você se torna bem-sucedido. Você vai arrebentar na tua vida. Tudo que tu fizer vai dar certo. Não tem obstáculo, não tem dificuldade, não tem inferno, não tem demônio algum que possa te parar. Porque há um potencial dentro de você para que você possa arrebentar na vida em nome do Senhor Jesus, para que você possa prosperar. Porque o caminho que você passa a trilhar através da palavra é caminho de vitória, é caminho de bênção, é caminho de milagre e caminho de coisas grandes. Por isso, eu vou um breve intervalo e já volto para nós dar sequência em nome de Jesus. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquizil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquizil, móveis pro seu bem-estar. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 35233093. Confira mais novidades no nosso site. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. Muito bem, com grande alegria, falando da palavra de Deus. Não esqueça, 13h45 e 15 horas tarde da vitória, 19 e 20 horas o encontro dos vencedores, dos determinados, daqueles que têm espírito. E também você pode acompanhar pela nossa página do Facebook, Luz do Mundo Igreja, as redes sociais, onde nós estamos falando da palavra de Deus e abençoando a tua vida no nome do Senhor Jesus. Nesta tarde é algo grande que vai estar acontecendo, à noite novamente o poder de Deus vai estar sendo derramado no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você acompanhasse o que aconteceu na última noite de quarta-feira, palavra sendo pregada aqui no altar da Igreja Ministério Luz do Mundo. Acompanhe comigo em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida,
e tu e teus filhos vivei do resto. E para a gente iniciar, antes mesmo de a gente começar a falar de cada versículo, tem duas frases que eu quero dizer a você. A primeira delas é que Deus vai te levar até onde você acredita que possa ir. Você precisa guardar isso no seu coração. Você precisa ter isso no seu entendimento. Deus vai te levar até onde você acredita que possa ir. E a segunda frase, ela exemplifica melhor ainda isso, que é o seguinte: primeira coisa, minha vida financeira está ligada ao que eu quero, está ligada ao que eu acredito, ou o que eu acredito que posso conquistar, e ao empenho que eu estou disposto a exercer. Então, além de querer alguma coisa, nós precisamos acreditar naquilo que nós queremos, para que a gente possa colocar então a força necessária em cima daquele projeto e lutar em favor daquilo. Porque querer as coisas, todas as pessoas querem. Quantas coisas que você quer, mas você luta de fato em favor daquilo? Muitas das vezes não lutamos porque a gente nem acredita. O versículo 1 nos mostra uma família que era endividada, que estavam totalmente na miséria, a ponto de aquela mulher dizer para Eliseu o seguinte: olha só, estão vindo buscar os meus filhos como pagamento da dívida. Eu vou perder os meus filhos, e os meus filhos serão escravos, servirão como escravos, para quitar essa dívida, para pagar essa dívida que nós temos. Não havia, humanamente falando, possibilidade nenhuma de resolver aquele problema. O versículo 1 nos mostra essa história. Quando a gente passa para o versículo 2, tem uma coisa que é bem interessante. A pergunta de Eliseu nos sugere algo que é bem importante, bem interessante. E ele pergunta para ela o seguinte: o que você tem? Ou seja, o que nós temos oferecido, ou o que nós temos para oferecer a Deus, para que Ele possa usar isso em nosso favor. Quando ela chega até Eliseu e fala do sofrimento dela, fala do problema que ela e seus filhos estavam enfrentando, Eliseu ouve a situação que ela descreveu, e ele pergunta para ela: o que você tem? E ela responde assim: eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite em uma botija. E agora entra algo muito interessante. Essa pergunta, ela pode ser feita da parte de Deus para mim e para você. De que adianta nós vivermos nos desgastando com sonhos? Por que eu digo me desgastando com sonhos? Porque a pior coisa é a pessoa ficar sonhando com algo que de fato ela nunca acredita que vai ter. Ela fica se castigando, se martirizando. Ela fica olhando para as outras pessoas, ela fica olhando ou imaginando o futuro dela de uma certa maneira, mas de fato ela nunca acredita que ela vai poder provar aquilo ou viver aquilo, ou que um dia aquilo que ela tanto sonha vai ser a realidade dela. Então aquele sonho, ao invés de ser um incentivo, aquele sonho acaba sendo algo que desgasta aquela pessoa. E agora Deus, Ele vem e nos faz uma pergunta: o que é que você quer? Eu quero uma solução. Eu preciso resolver esse meu problema. O meu sonho é ter meus filhos comigo e não ver meus filhos como escravos. E o que é que você tem? E ela dá uma resposta: nós temos somente um pouco de azeite na botija. E quando Deus nos pergunta isso, o que é que você tem? O que é que você tem aí que eu possa usar em seu favor? Você entende isso? Deus, Ele pergunta para mim e para você: você sonha com o quê? Aonde você quer chegar? Primeiro você tem que ter um destino, aonde eu quero chegar. Depois você precisa acreditar que você vai chegar lá. E depois você precisa trabalhar em cima disso e colocar o esforço necessário. E quanto maior o seu sonho, maior vai ser o seu esforço, maior vai ser o seu empenho, maior vai ser o seu tempo dedicado. Quando Eliseu fez aquela pergunta e ela respondeu, nós já lemos o texto. Nós sabemos que aquele azeite que ela tinha na botija, Deus usou em favor dela, para que acontecesse aquela multiplicação.
Vai guardando isso daí no seu coração. Nosso Deus é o Deus que pode fazer qualquer coisa. Porém, existem princípios estabelecidos por Deus. E Ele não vai passar por cima desses princípios que Ele mesmo estabeleceu. Ele não vai negar a palavra dEle, Ele não vai ser infiel à palavra dEle, porque Deus não pode ser infiel. Deus sempre será fiel. Quando nós passamos para o versículo 3, quando o profeta falou para ela que arranjasse vasilhas, é algo que é bem interessante, tá? Eu friso aqui, e não poucas. Ele estava declarando que o que viria de Deus viria em abundância. Diga glória a Deus. Ele fez a pergunta: o que é que você tem? E ela deu alguma coisa. Ela apresentou alguma coisa. E ela disse assim: tem um azeite na botija, a única coisa que eu tenho. E aí ele disse para ela o seguinte: então você vai e arranje vasilhas, vai nos teus vizinhos, arranje vasilhas vazias. E ele faz questão de falar para ela: não poucas, porque o que virá de Deus sobre você virá em abundância. Deus está querendo dizer para você o seguinte: hoje é dia de você arrumar vasilhas e não poucas, porque o que Ele tem para você vem em abundância. Diga glória a Deus. Então não é contraditório falar em abundância, mesmo com o tempo que nós estamos vivendo. Depende do que você acredita. Se você não acredita que pode chegar, provavelmente você não chegará. Quando eu digo você, eu me refiro às pessoas de um modo geral. Então até vou trocar aqui. Se a pessoa não acredita que pode chegar, provavelmente ela não chegará. Porque o próprio eu dela não vai conseguir exercer a força que é necessária. Que independente de qualquer situação, Ele pode trazer abundância sobre a sua vida. Quando nós vamos para o versículo número 5, para o versículo número 4. Isso aqui é bem interessante, esse comentário que nós vamos fazer. Eliseu ordena a ela que entre, que feche a porta. E com isso nós podemos entender que terão vezes que o trabalhar de Deus na sua vida não será visível. Mas quando Ele terminar a multiplicação que começou, todos vão ver o poder de Deus. Diga glória a Deus. Tem situações que o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa não vai ser visível. Quando aquela mulher entrou para dentro da sua casa e fechou a porta, ela só tinha vasilhas vazias e um pouquinho de azeite. Ninguém viu o que estava acontecendo lá dentro. Aparentemente continuava tudo normal, ou até pior, porque cada minuto que passava era um minuto a menos com seus filhos. A cada minuto que passava era um minuto mais perto da escravidão dos seus filhos. Então quando ela entrou e fechou a porta, aparentemente não tinha nada acontecendo, ninguém estava vendo nada. Mas quando ela abre a porta, de repente, até vou usar essa expressão aqui, é como se fosse num passe de mágicas. Aquela mulher tem inúmeras vasilhas, e aquelas vasilhas cheias de azeite. De repente, o milagre acontece. E às vezes o trabalhar de Deus na minha e na sua vida é assim. Às vezes o trabalhar de Deus, ele é invisível. Às vezes você pensa que Deus não está olhando o teu sofrimento. Às vezes você pensa que Deus não está ouvindo sua oração. Às vezes você pensa que está sendo em vão às vezes que você vem na igreja. Às vezes você pensa que está sendo em vão a sua fidelidade diante de Deus. Às vezes você pensa que foi em vão, que está sendo em vão todo esse tempo que você está fazendo as coisas para Deus. Você pensa que Ele nem está olhando para você, quando na verdade em todo este tempo Deus está aí contigo e Ele está trabalhando. Mas muitas das vezes o trabalhar de Deus é invisível. E aí de repente Deus vem com a mão dele e tira toda aquela dor, todo aquele sofrimento e transforma a situação. Não é que Deus apareceu do nada, Deus sempre esteve ali. Diga glória a Deus. Deus sempre esteve ali. Agora sim para o versículo 5. Deus multiplicou o azeite. Isso aqui também é bem interessante, olha só. Deus multiplicou o azeite na medida da fé que aquela mulher teve. Por quê, pastor? Quando Eliseu falou para ela: sai nos teus vizinhos e empresta vasilhas não poucas,
Vamos tentar imaginar uma situação. Imagine ela e os filhos nas casas dos vizinhos, pegando essas vasilhas emprestadas. E aí chega um momento que talvez ela olhe e fala: nossa, olha quanta vasilha tem aqui, deve ser o suficiente. Se ela fosse um pouco mais, se ela fosse em mais uma casa, se ela fosse em mais um vizinho, se ela insistisse um pouco mais, se ela arrumasse mais algumas vasilhas. Você entende isso? Até onde ela foi, o agir de Deus foi. Lembra que eu falei lá no começo aquela primeira frase? Deus vai te levar até onde você acredita que possa ir. Até onde você acredita que possa ir. Então Deus multiplicou o azeite na medida da fé que aquela mulher teve. Não foi apenas essa, olha só, não foi apenas essa vez que o Senhor operou a multiplicação. Na Bíblia nós temos vários exemplos, mas em todos eles nós vemos algo em comum. Sempre antes da multiplicação, algo era apresentado a quem? A Deus, aquilo que a gente falou. E sempre será assim. O versículo 6, logo para a gente encerrar, olha só, que é uma continuação que já estamos falando. Quem sabe Deus está com azeite pronto para jorrar na sua vida, mas por vezes isso não acontece porque ainda lhe faltam as vasilhas. Podemos exemplificar aqui as vasilhas como se fosse fé, ousadia, determinação, visão, etc. Por aí vai. Se tivesse mais vasilhas, teria mais azeite. Enquanto tivessem vasilhas, o azeite seria multiplicado. Se tivesse mais vasilhas, teria mais azeite. Quem sabe na nossa vida às vezes é assim. Deus está ali pronto para jorrar o azeite, mas está faltando vasilha. Ele não está podendo fazer mais, Ele não está podendo dar mais azeite ou multiplicar mais o azeite, porque não tem mais vasilhas. Está faltando as vasilhas para que o milagre ele aconteça. O que isso significa? Às vezes falta o agir da minha fé, falta um pouco mais de ousadia. Às vezes falta um pouco mais de determinação nas coisas que eu quero, para a solução dos problemas que eu busco. Às vezes falta alguma coisinha que representa as vasilhas, porque a hora que chegar a vasilha, o azeite começa a jorrar. E quando o azeite começa a jorrar, aquele azeite é a mudança e a solução dos meus problemas. Para a gente terminar, o versículo 7 fala do resultado. Eu quero ler o versículo 7 de novo. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O resultado é uma família que saiu da miséria das dívidas pela fé. Olha só, nem sempre a mudança está mediante as circunstâncias favoráveis, o que a gente falou. Às vezes a pessoa ela espera ter circunstâncias favoráveis para começar a acreditar em uma mudança. Pastor, como é que eu vou acreditar numa mudança com o que eu estou vivendo? Então, quem sabe o dia quando as coisas já estiverem melhorando, as circunstâncias forem favoráveis, aí eu começo a acreditar numa mudança. Mas nem sempre é assim. Esse que parece ser o caminho mais certo, na realidade é o caminho errado. Nem sempre a mudança está mediante as circunstâncias favoráveis, mas mediante a fé. Olha só, quem multiplicou foi Deus. Então era Ele que queria aquela família livre de dívidas e próspera, de maneira que puderam viver do que Deus fez. Diga a glória a Deus. Quem foi que multiplicou o azeite? Foi Deus. Então se Deus multiplicou o azeite, Deus queria ver aquela família livre daquela situação de humilhação e de sofrimento. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei o que você quer, o que você almeja, mas guarde uma coisa no seu coração: suas conquistas, em tudo na sua vida, mas hoje falando aqui mais voltado à vida financeira, profissional nesse sentido, está ligado àquilo que você quer, ou seja, aquilo que você sonha e deseja, mas também está ligado a você acreditar que você pode alcançar isso, e também ao esforço que você vai colocar em cima daquilo. E aí você coloca algo diante de Deus. Quando isso acontece, você coloca algo diante de Deus,
para que Ele possa usar em seu benefício, em seu favor. Guarda isso no seu coração. Você acabou de acompanhar aquilo que aconteceu aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo na última quarta-noite, no Encontro dos Vencedores. Momento para abençoar a tua vida, momento para abençoar o teu lar, a tua casa, no nome do Senhor Jesus. Creia, não deixe de estar conosco. À tarde, 13h45 e 15 horas. E à noite, 19 e 20 horas. Nós vamos em um breve intervalo. Prepare o seu copo com água. Eu já volto para nós orar e abençoar a sua vida. A JLX Telecom é 100% fibra ótica. Você pode assistir seus filmes favoritos, baixar suas músicas, assistir suas séries e tudo com muita qualidade. Entre em contato e consulte a disponibilidade no seu bairro. JLX Telecom, na velocidade que você merece. A Grameira Primaz está há quase 2 décadas atendendo Beltrão e região. A empresa trabalha com as gramas São Carlos e Esmeralda, em Leivas. E agora, para melhor atendê-lo, fazemos entregas paletizadas. Grameira é Primaz, na linha Triton, próximo da BRF. Conforto e beleza para sua casa é com a Jardim Estofados e Jardim Decorações. Estofados novos, estofados sobre medida e reforma de estofados. A Jardim tem ainda divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardim Estofados e Jardim Decorações há mais de 25 anos embelezando seu ambiente. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR 180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Muito bem, estamos de volta. Momento que nós vamos orar, abençoar a sua vida, determinar a vitória e a prosperidade na tua casa. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento que nós unimos a nossa fé, Senhor, nós estamos clamando o Deus verdadeiro de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Senhor Deus que se manifesta, Pai, que teve, meu Deus, com os teus servos no deserto, que não deixou, Pai, perecê-los, o Senhor alimentou-os no deserto, mesmo diante de toda dificuldade, porque Tu és o Deus de provisão, de milagre, Tu és o Deus todo-poderoso. Então visita essa pessoa agora, essa empresa, esse comércio, esse profissional liberal, esse autônomo, a dona de casa, cada pessoa que está junto conosco agora. Toca, meu Pai, na sua área de trabalho, portas venham se abrir. Essa pessoa que se encontra desempregada, que a porta venha se abrir, o milagre venha acontecer. Nós estamos determinando isso agora, em o nome do Senhor Jesus. Toca, meu Deus, agora. Essa pessoa receba a vitória, receba o milagre, receba a bênção, receba a prosperidade. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus e venha abençoar, meu Pai, esta água, que assim que esta pessoa beber, ela receba cura, libertação e um milagre. Consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba desta água, receba a tua vitória, receba o milagre da parte de Deus na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Não esqueça, daqui a pouco, 13h45, 15 horas, e também o Encontro dos Vencedores, 19 e 20 horas. Nós te esperamos de braços abertos. Deus abençoe a todos.